Se tem história boa para contar, tem Momento Fenelon no ar. Estamos aqui hoje, eu, Dr. Fernando Barri Vieira, junto com o Dr. Frederico Fenelon, sou sócio da Clínica Fenelon, e aí queria falar para você, Eliane, se apresente, por favor. Bom, sou Eliane Pavanelli, trabalho na empresa há 15 anos, fazendo agora em março, com muito orgulho. Comecei como recepcionista aqui no Centro Empresarial Norte e hoje eu sou da área de treinamento, gerente de treinamento na parte da recepção. Legal. Aí ela é uma pessoa muito especial pra gente, né? Quanto tempo você está aqui com a gente, Eliane? Juntos, fazendo agora. 15 anos. Uma vida, né? Nossa, meus filhos adolescentes. Inclusive lembram de histórias até de eu contando, porque no começo, né, a gente se empolga e vai contando algumas histórias, né. Pois é, a Eliane está aqui com a gente já tem 15 anos e também já passou por vários lugares, vários setores, várias unidades. Então, eu queria primeiro, na verdade, antes da gente falar isso, queria que você contasse como é que foi o seu início aqui. Como que você chegou aqui? Por que, da onde? Por que Fenelon? Como é que foi essa questão de, assim, a primeira entrevista, a primeira impressão quando você entrou aqui? Como que aconteceu? Eu já trabalhava aqui no edifício de clínicas, numa clínica de radiologia. Eu entrei lá com o propósito de ficar 1 ano apenas. E aí, quando eu estava próxima a fazer 1 ano, eu conversei com o dono da empresa, que eu entraria de férias e treinaria uma pessoa, porque meu objetivo era novos rumos. Coincidentemente, uma das recepcionistas que trabalhava lá estava de férias e fez uma entrevista aqui na Fenelon, que estava pegando o currículo. E eu, nas minhas férias, eu fiz uma entrevista. Na época foi uma moça chamada Karina, que hoje não faz mais parte do grupo. Muito gentil, entendeu a minha postura na época, que eu falei que eu precisava voltar, precisava cumprir o aviso prévio. E aí, logo que terminou, em fevereiro de 2010, eu liguei para ela e a vaga estava aberta ainda. Aí eu vim, fiz, né, o processo inicial e no meu primeiro dia eu pensei até que eu iria ficar, só para uma conversa, uma nova conversa, mas ela já me chamou, já mostrou o sistema, mostrou, foi muito bem recebida pelos colegas. No segundo dia eu já estava na recepção, qual recepção, Eliane? aqui do Centro Empresarial Norte. Legal. Isso. Na época, 15 anos atrás, a gente devia ter quanto dois 5 unidades. unidades. 5 unidades. Hoje Aí nós abrimos a do SEB. Legal. Então você fez parte da história quase toda, né? Porque hoje são 25 unidades, Sim. Isso, quase. né? Ela estava de alguma maneira lá no início. Isso, Muita coisa aconteceu para cá, né, Eliane? muita O que coisa. você me diz assim? Como é que você viu a diferença de quando você entrou para hoje, assim? Como que você tem algumas diferenças cruciais que você enxerga como as coisas mudaram nesses 15 anos? Quando eu entrei, já veio com uma visão boa. A colega de trabalho já fala: "Nossa, aqui é muito bom". Eles tiram, na época eu tirava foto do paciente, aquilo ali para mim era excelente, era uma tecnologia. Como assim vai sair uma foto na radiografia, né, eu ficava perguntando. E assim, quando eu passei no processo, eu entendi que em termos de tecnologia, agilidade, né, o faturamento, era bem melhor, né, bem mais, vamos dizer, conceituado do que eu já tinha passado. Do que eu vi de crescimento, assim, além de crescer muito rápido, vocês procuram, a Fenelon procura sempre buscar tecnologias, aparelhos avançados, e a maior inovação que até eu já levo e acostumei, apesar de já ter um tempo, mas eu acho muito legal, porque, a gente via muita dificuldade, é o escaneamento. Escaneamento, ele veio assim para fechar. Foi uma grande mudança. Uma grande mudança, porque criança, a gente via dificuldade em criança, via dificuldade em adulto, né, muita gente com ânsia, demorava, assim, muito tempo. Hoje não. É. Hoje é uma coisa, assim, que para mim é muito inovador. Eu vejo que o escaneamento intraoral, Eliane, ele trouxe não só um conforto, né, e essa questão da tecnologia, porque a gente via muitos pacientes com problema, não só crianças, adultos também. Eu lembro de um
né, Sim. que quando eu era vinha ser paciente aqui pequeno lá no Conjunto Nacional, eu acho que Larissa até falava assim que eu era a pior criança para ser moldada pra comer meu era assim, 5, 10 tentativas para conseguir fazer uma moldagem. E hoje eu vejo que isso não é uma coisa exclusiva minha, né. E hoje a gente tem essa tecnologia que traz um conforto gigantesco, né, para os pacientes. Nossa, um diferencial enorme. Veio muito bom. Eliano, me conta aqui. Qual é a sua função hoje? O que você faz aqui hoje, assim? Como é que é seu dia a dia? Quais são suas responsabilidades? Eu fico na área de treinamento. Eu recebo recepcionistas novatas, né, que estão entrando na empresa e dou todo no início do treinamento, que é mostrar o sistema, mostrar as tabelas de convênio, e aí eu direciono para o gerente. E aí eu direciono diretamente para o gerente, para a unidade. Lá eu apresento elas, né, e desenvolvo um trabalho com mais 2 meninas que faz parte da equipe e elas acompanham elas no dia a dia, até elas se atualizarem ou começarem um trabalho, né, na recepção. Mas já passei por outras áreas também, né, fiquei um tempo no financeiro, assim que eu entrei, com 8 meses eu fui selecionada para ir para o financeiro, fiquei um tempinho e logo em seguida me ofereceram a vaga de gerência. Aí hoje eu estou na gerência do treinamento. E quando as pessoas precisam de reciclagem, de treinamento, quando tem uma regra nova, sei lá, de convênio, de alguma coisa, eu sei que é a responsável em resolver isso. Isso. Hoje a gente tem vários grupos, né, toda vez que tem uma nova regra, é divulgado isso, Uhum. já no geral, para todos os gerentes. Mas sempre tem gerente que pede um auxílio, sempre tem gerente que pede para que a gente vá acompanhar, ou sempre aquelas dificuldades de alguém não estar se adaptando, ou que está com alguma dificuldade, aí eu sempre vou na unidade, observo para depois a gente tentar ajustar. Você é como se fosse um meio de campo ali, né, entre os gerentes, o administrativo, mais ou menos isso, né? Isso, É. isso. Eu tenho esse vínculo com os setores, tanto com o faturamento quanto o financeiro, né, os setores de impressão. Está com dificuldade, eu sempre converso com eles. Me passa que eu vou até a unidade e vejo qual a dificuldade, o que que é o problema que a gente vai tentando ajustar. Ilona, assim, a gente falou até agora das partes técnicas, vou chamar assim, né? De atendimento, de convênio, do que tem que fazer, como é que tem que ser, etc e tal. Então, vamos falar um pouquinho aqui de uma das coisas que a gente mais preza, né? Que é justamente o atendimento ao cliente, né? Porque na prática, se a gente vai atender muito bem ali tecnicamente, se uma guia de convênio vai ser feita de forma correta nas recepções, se o atendimento vai ser um atendimento mais ágil possível, isso é a parte técnica da história. Vamos falar um pouco da parte humana. Como que você enxerga a Filemon nesse quesito? E como que você tenta transmitir e treinar as pessoas que entram na empresa e as que estão sob sua responsabilidade? Como que você lida com essa fé com eles para que a gente consiga transmitir tudo que a gente de fato acredita, tudo que a gente de fato pensa em relação ao atendimento humanizado dos pacientes? Parte técnica é uma parte que eu acho a mais fácil de fazer, porque é do dia a dia, é prática. Porém, a parte de apresentação, receber o paciente, essa parte realmente é mais complicada, porque eu falo, eu explico, a gente demonstra, a gente aponta erros e acertos, mas quando a pessoa é da índole, né, do crescimento da pessoa mesmo, ela não, eu não sei colocar um sorriso no seu rosto. Então a gente tem que ensinar a dar aquele bom dia, boa tarde, né, que possa ajudar, um olho no olho, porque o paciente hoje, a correria do dia a dia deixa as pessoas muito nervosas, né, porque todo mundo tem muito compromisso, todo mundo E as precisa. coisas ficam meio robotizadas. Muito robotizada. E nisso eu acho que, a gente acaba pecando e tentando mudar, né, tentando qualificar para o que a gente
olhe para o paciente de uma forma diferente. Cada paciente é de um jeito, não é todo mundo tem que ser atendido igual. Às vezes chega um paciente que ele está com muita pressa, a gente vai atender ele com mais agilidade, tentar fazer o possível para que ele seja atendido da melhor forma possível, do jeito que ele deseja. Às vezes tem aquele paciente que gosta de conversar bastante, e aí você vai conseguir conversar, fazer um trabalho mais tranquilo, né, desde que não saia do padrão que a gente exige. Mas realmente a parte de atendimento humanizado, a gente é o que eu mais trabalho, é o que eu mais falo, porque a prática é dentro da unidade. No meu dia a dia que eu vou receber é o que eu mais demonstro, porque é a parte que eu acho que é o essencial, é a entrada da empresa, né. Exatamente. É o que a gente sempre tenta mostrar e falar para todo mundo, né? E tentar que todos entendam que na prática a gente não lida com números, né? A gente não lida com quando entra pela porta um paciente, não está entrando ali em boca, está entrando uma pessoa, Uma pessoa. né? Nós vamos cuidar da boca dela no sentido de diagnóstico, mas ali tem uma pessoa, e a pessoa que está com os problemas dela pessoais, uma pessoa que está com pressa, ou uma pessoa que, pelo contrário, ela às vezes ela quer ficar um tempo ali, ela quer conversar, ela quer se relacionar ali na unidade, enfim. Aí você falou, cada um tem suas características, É né? isso. O que a gente tem que tentar entender e ter empatia pelo próximo, né? Então, assim, é isso que a gente espera e gostaria muito dos nossos colaboradores, que tivessem a mesma essência nossa, né? Que é a essência de empatia, de conversar, de tentar entender, de resolver o problema. Quando a pessoa vai na clínica de radiologia odontológica, que é o nosso caso, ou numa clínica médica, enfim, não é onde ela queria mais estar. E não é, ela É. Ela teve um problema. ela queria estar, entendeu? Ela queria estar, sei lá, ela queria estar numa agência de viagem. É verdade. Ela queria estar gastando dinheiro com outra coisa, sei lá, quem sabe num restaurante, enfim, aonde fosse mais legal, né? Do que fazendo aquilo de uma forma que, poxa, é chato, incômodo, às vezes para depois ter que fazer um tratamento que ela não gostaria de fazer, é sempre uma coisa, às vezes ela está com dor, né? Então, assim, a gente tem que triplicar a empatia, né? A gente Sim. tem que ter uma empatia. Se a pessoa do hotel, que é sempre alegria, se a pessoa do restaurante, que normalmente é sempre alegria, já tem que ser ou deveria ser simpática, educada e empática com as pessoas, imagina as pessoas que trabalham na área de saúde, É né? verdade. Então a pessoa tem que ter essa característica, né? Eu acho que isso é um papel muito seu, também de identificar as pessoas, né? Exatamente. Porque às vezes tem pessoas, igual você falou, que às vezes a pessoa não tem essa característica. E não é nenhum problema, só que às vezes ela está no lugar errado. Às vezes ela olha e fala assim, ó, ela é ótima para outras coisas, Pra mas outras vai coisas. lidar com o público na área de saúde, porque para lidar com o público da área de saúde precisa dessa empatia com o próximo, né? É verdade. A gente busca muito isso nas unidades e não só com o funcionário, mas também colocando uma pessoa como gerentes, né, os subgerentes também, para fiscalizar essa parte. Porque a qualquer momento pode ser que tenha algum desvio, normalmente a gente preza por isso, mas a gente não consegue ter o controle Hum, da pessoa. Tem pessoas que entram super simpática e saem radiante com o atendimento. E tem pessoas que já trazem uma negatividade e essa parte mais difícil é que a gente tem que barrar. Ali a gente vai quebrando, né, barreiras para ele ser bem atendido. sem dúvida. Sim. Goiânia, eu vou talvez fazer uma pergunta um pouquinho diferente, porque aqui é de curiosidade mesmo, agora eu quero saber quem que é a Eliane fora da Fenelon? Pra gente, né, porque esse é um momento Fenelon, a gente precisa também conhecer quem que é a Eliane, porque agora a gente já conheceu a Eliane dentro da Sim. Fenelon. E quem que é a Eliane fora da Fenelon? O que você gosta de fazer? Você é mãe? Conta um pouquinho pra você de quem que é a Eliane pra gente. Ah, legal. Eu sou bem tranquila. Dizem que eu tenho muita paciência, mas eu não sou tão paciente assim, eu me engano bem. Porém, eu tenho 4 filhos, sou casada há 38 anos, né, sou bem família, gosto de reunir mais com a família, né, são churrasco de finais de semana, com todos os filhos presentes, todos os irmãos presentes. Passei altos e baixos na vida como todos nós passamos, né.
Gosto de futebol. Oh, Parece que sou que flamenguista. Aí, aí agora não, mas aí Esse momento eu acho que eu saio um pouquinho daquela paciência, sabe. Nesse é o único momento que eu me vejo que as pessoas que não me conhecem estranham, fala: "Essa não é a Eliane". a Eliane no estádio é aquela que você já, briga, que xinga o juiz. você já deve ter falado poucas e boas pro Gabigol, né? Muito. É boa mesmo? Pra nesse assunto que já saí Mas ele teve um papel importante, né? sim. Ah, saiu na hora. Vai voltar. Não, não. Não, eu sou bastante dedicada em tudo que eu faço, inclusive na família. Eu tenho um olhar da família como um pilar, né. Legal. Eu acho que eu transmito isso e acaba que a gente sendo um pilar, né, da família. Então eu tenho contato, assim, o tempo todo com os filhos muito da família. Em 2012 eu tive uma perda de um filho, e foi a Fenelon, por isso já que posso falar, né, Por favor. foi a Fenelon que me deu o maior suporte, porque são dores muito fortes, e nessa época eu era gerente da unidade do Conjunto Nacional, eu fazia questão que as meninas saíssem para que eu fechasse o caixa. Eram na época 4 caixas, né, bem grande até hoje, né, o conjunto é uma das maiores unidades que atende bastante, e foi a época que eu me envolvi bastante com o trabalho e foi aonde eu acho que quando a cabeça fica cheia, né, o coração vai acalentando. Mas passei por esse momento, agradeço por estar trabalhando numa empresa também que logo no conjunto era uma unidade que atendia sempre atendeu mais de 100 pacientes, desde quando eu entrei, nunca foi menos. E acho que o fluxo, o trabalho, a equipe vem me ajudando bastante e aí Te acolheu, né, no momento acolheu. difícil. Eu acho que foi o meu refúgio. Que Eu legal. consegui sair da como se diz, da tristeza profunda, Sim. né, porque eu precisava fortalecer, e ali eu encontrei o suporte. É, e uma coisa, Eliane, que você comentou que eu achei bem interessante, que você falou que você é como se fosse o pilar da sua família, né, e eu vejo esse mesmo pilar aqui dentro da Fenelon, você é como se fosse o pilar para os nossos colaboradores da área da recepção, você é aquela pessoa que vem fazendo esse intermediário entre as unidades, os novos colaboradores, esse treinamento. Então, assim, eu vejo bastante Sim. dessa da Eliane fora da Fenelon trazendo esse mesmo papel aqui dentro. Tem que notar, olha só que legal Obrigada. conhecer, né. Aí você transmite de fato essa tranquilidade, viu? Você falou que você não É, achei só, né, estranho. mas transmite sim essa tranquilidade para todo mundo. E Eliana, me fale aqui para a gente finalizar nossa conversa. O que que você diria hoje para uma pessoa que está entrando na Fenelon? Que você, como que você diria para ela que seria a trajetória dela? Onde que ela está entrando? Onde que ela está vindo trabalhar e quais seriam os desafios que ela teria pela frente? Se você fosse se olhar no espelho aí de 15 anos atrás, como que você falaria isso para uma pessoa? Talvez um conselho, né, Pode ser uma espécie de conselho para quem está entrando. Bom, foi aqui que a empresa que mais me deu oportunidade. Como eu comecei a falar, eu entrei na recepção, fiquei pouco tempo e passei de cargo, né, fiquei um pouco no financeiro, logo o doutor me ofereceu a vaga da gerência dessa unidade, do Centro Empresarial Norte, e ali eu fui pulando, fui para o Conjunto Nacional, eu lembro das suas palavras, até hoje, pegou na minha mão, confiamos em você, muito medo, muito insegura, mas devido à confiança que me colocaram, então eu aprendi. E fui passando de unidade por unidade, inaugurei algumas. E eu vejo quem está entrando aqui, a Filelan é uma empresa que ela dá bastante oportunidade e qualifica o funcionário. Porque como eu estou nessa área de treinamento, tem pessoas que entram com pouca qualificação, mas aqui elas aprendem, tá entendendo? E é para o resto da vida. Ninguém tira ensinamento. Então hoje quem está entrando, está entrando numa das maiores e a maior e a melhor empresa
de diagnóstico de imagem, né. Então, acredito eu que quem recebe essa oportunidade e nos como se diz, nos escolhe, né, para poder vir para a empresa, porque além da vaga a pessoa escolhe. Claro. Ela entra sabendo, né, às vezes sabe hoje tem vários canais de informação, então ela entra sabendo em qual empresa ela está, né, Uhum. entrando. Então eu já diria para essa pessoa assim, entre de coração e de mente muito aberta, porque aqui tem muitas informações para o resto da vida. Então quem aprende tanto na qualificação, tanto no atendimento, como na área técnica, em qualquer área interna, ele só tem a aprender, não tem a perder, né. Então acredito eu que pode entrar com a mente aberta, que vai ter bastante conhecimento, e bastante pessoas para qualificar. Que legal. Eu aproveito até um pouquinho o seu gancho para falar exatamente o que a gente percebe, né, o que a gente tem a percepção, que principalmente as pessoas mais novas, hoje, a gente vê que muitas delas têm um imediatismo muito grande, né. Elas gostariam de um resultado, talvez um pouco até desproporcional ao que ela de fato entrega, e mais rápido do que seria possível, né. As pessoas querem às vezes um reconhecimento, uma coisa muito para amanhã, e as coisas não são assim, né. Eu acho que a gente, o seu exemplo, o exemplo de diversas pessoas aqui, é que todo mundo está sendo sim sempre observado Sim, por várias pessoas. Todas as vezes que surge qualquer oportunidade de melhoria dentro da empresa, de um cargo novo, nós priorizamos e sempre priorizamos pessoas internas. Concorda com isso? concordo com isso. Sempre pessoas internas são priorizadas para melhorarem de cargo, né? Então, muitas vezes é uma questão da pessoa se dar a oportunidade e o tempo das situações aparecerem para que elas vão irem galgando coisas melhores. Mas muitas vezes os jovens de hoje em dia Eles não têm. dão tempo ao tempo para acontecer, né? Então, eu acho que o seu exemplo é um grande exemplo do que a gente está falando aqui. É, eles têm uma pressa, É. né, hoje é uma pressa em reconhecimento que acabou de entrar, não é que precise, muita gente a gente tem um exemplo de um gerente recente que ele com pouco tempo, conseguiu a vaga da gerência, porque ele já tinha uma base e de fato ele se entregou bastante, né. Então eu acho que a gente tem que se olhar um pouco e falar: "Será que eu estou fazendo o correto mesmo?", né, porque não é só todo mundo está vendo. A empresa, todos os setores têm um gestor, todo lugar recepção tem uma pessoa responsável, então a gente está sendo visto e avaliado o tempo todo. Eu acho que só não querer a gente tem que fazer, né, a gente Mais do que fazer somente o que você foi contratado para fazer, né. Mas eu acho que para crescer, para melhorar, é sempre tentar entregar um pouco um mais, pouco né, um mais. pouco mais do que de fato você foi contratado para fazer, né. E tem pessoas que, por incrível que pareça, falam: "Não, isso aí eu não vou fazer não, porque isso aí não foi contratado para fazer isso. Isso. Não, isso aí eu não fui contratado para pensar nisso". Tudo bem, mas provavelmente também não espere um crescimento, porque talvez você não tenha esse perfil, né, de crescimento. Eu vou contar, algo quando eu fui, chamada para ser gerente, né, e eu fiquei meio assustada, assim, por quê? Eu tinha 9 meses, fiquei meio assustada, mas por quê? Eu não tinha o conhecimento, né. Eu lembro que eu desci ligando para minha mãe, falando: "Olha mãe, você é gerente", eu achei isso o máximo, até hoje eu acho muito legal essa parte da minha história. E aí depois com o tempo, doutor, de fato eu entendi, porque depois que eu comecei a engrenar, depois que eu comecei a trabalhar na área da recepção e olhar para todas as unidades, eu entendi que lá atrás eu vestia a camisa. Exato. Aí eu comecei a pensar, porque eu entrava 9 horas, mas não é que tenha que fazer da forma que eu fiz, é porque, na verdade, eu morava muito longe, então para que eu não chegasse atrasada, eu teria que pegar a condução mais cedo. E eu estava começando na empresa, então assim, há alguns anos atrás, eu chegava 7h30. A menina de 8 horas atrasava, eu muito nova ali, eu me oferecia. É para abrir?
pode abrir. A Sueli fala: "Pode abrir". Na hora do meu almoço, volto a dizer, nem todo mundo tem que fazer o que a gente faz, mas eu precisava aprender tabela. Eu usava meu horário de almoço, almoçava tranquilamente, mas meu horário de almoço eu ia olhar a tabela, porque eu necessitava aprender. E aí quando faltava, quando precisava, quando passasse do horário, eu estava sempre presente. E depois eu fui entender que Sim, uma coisa puxa a outra, né. Então, assim, se você está presente o tempo todo na maior dificuldade, às vezes na dificuldade da empresa, igual nós já passamos por algumas, né, olha, por várias. E se você está ali, pode contar comigo, eu acho que isso já é muito válido. é isso aí. Crescimento não só da pessoa, como da empresa também, né. É por aí. Perfeito, Eliane. Mais alguma coisa, Fernando? Tá ótimo. Ótimo. Eliane, muito obrigado por você ter compartilhado um pouco da sua história aqui com a gente, tá? Foi muito legal. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar como mensagem, alguma coisa, ou foi ótimo e é isso? Foi ótimo, espero que venha mais. Com certeza. Mas eu acredito que toda pessoa que tiver a oportunidade de conhecer, de se dedicar melhor a essa empresa, eu acho que ela não tem nada a perder e sim a ganhar. Não é só para a empresa, para a vida. Sim. Obrigado, viu, Lani? Por nada. Obrigado.